Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil, hoje com uma dica fundamental para você que deseja ir bem no Cartola durante todo o ano. Como ganhar e por que ganhar muitas cartoletas nas primeiras rodadas. Você quer saber como? Então vem comigo que eu vou te explicar. Nessa rodada eu só quero mitar. Você sabe que o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e que ao longo dessas 38 rodadas nós vamos escalando os nossos times de acordo com os jogadores que a gente acha que vão bem naquela rodada. Mas muitos cartoleiros esbarram no desconforto de não ter dinheiro para montar a sua seleção, lá, o seu esquadrão. Você tem dinheiro, mas você não tem dinheiro suficiente para colocar todo mundo que você queria no seu time. Uma das soluções que nós temos para enfrentar esse problema, e isso resolve a vida de muita gente, é algo que pouca gente sabe. Nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, você precisa acumular muita cartoleta. Esquecer um pouco a sua pontuação, claro, não vai esquecer completamente, mas você precisa esquecer um pouco a sua pontuação e focar um pouco mais no acúmulo de cartoletas. Por quê? Se nessas 3 primeiras rodadas você conseguir sair do seu patrimônio inicial de 100 cartoletas e conseguir acumular ali pelo menos 150 cartoletas, você vai acabar com esse desconforto de não conseguir escalar os jogadores que você deseja para o seu time. E aí você vai dizer, mas Renato, será que eu consigo acumular 150 cartoletas em 3 rodadas? Consegue, desde que você entenda como funciona o esquema de valorização dessas 3 rodadas e siga os critérios de escalação nessas rodadas para que você acumule patrimônio, mesmo sem pontuar muito. Você começa a ficar focado na pontuação a partir da 4ª rodada. Como que a gente faz isso? Me acompanha que eu vou explicar. Na primeira rodada, por exemplo, você precisa entender quem são os jogadores caros e quem são os jogadores baratos. Um jogador caro, aquele que você vai descartar para escalar na primeira rodada, são aqueles que custam de 20 cartoletas para cima. E os jogadores baratos, aqueles que preferencialmente têm que estar no seu time, são aqueles de 10 cartoletas para baixo. Por quê? Na primeira rodada, a valorização dos jogadores funciona de que forma? A tendência é que os jogadores caros, você está vendo pelo símbolo, tendam a desvalorizar, ou seja, fazer com que você perca cartoletas escalando eles. Enquanto que os jogadores baratos, você tende a se apaixonar por eles, porque eles tendem a aumentar o seu patrimônio, eles tendem a valorizar. Renato, por que isso acontece? Porque o mercado do Cartola ele tem uma dinâmica que vai equilibrando o preço dos jogadores de acordo com a média de pontuação dos jogadores. Então é muito difícil um jogador muito caro se valorizar na primeira rodada, ele precisa fazer uma pontuação absurda para isso. Enquanto que tem jogadores que são muito baratos, que claramente estão baratos demais para a qualidade que eles têm, que a tendência é que o preço deles aumente e com isso você ganhe cartoletas com eles. Vamos exemplificar. O Jô, atacante do Corinthians, ele está custando 5 cartoletas, o que é um preço muito barato para a qualidade desse atacante. Se o Jô fizer na primeira rodada de 5 a 8 pontos, o que não é nenhum absurdo, basta ele fazer um gol, por exemplo, e não perder muito ponto, que ele já fica com 8. Ele tende a valorizar de 3 a 5 cartoletas, o que já é maravilhoso para o nosso cofre. Por outro lado, o Fred, atacante do Atlético Mineiro, que é aí figurinha carimbada nos meus times, na primeira rodada jamais será, porque ele está custando 24 cartoletas e ainda que ele faça de 8 a 10 pontos, ele tende a desvalorizar de 3 a 5 cartoletas, para você perceber a comparação que a gente está fazendo com o jogo. Como funciona na segunda rodada? Presta atenção porque a segunda rodada ela é muito particular, o esquema de escalação para essa rodada só serve para ela. Os jogadores que estão valorizados, eles tendem a valorizar ainda mais, porque é a primeira rodada que tem média. Então, se o jogador já foi bem na primeira, ele precisa pontuar muito pouco na segunda para poder se valorizar. Enquanto que um jogador que vem desvalorizado da primeira rodada, ele tende a desvalorizar mais ainda porque ele precisaria pontuar muito bem para alcançar a média referente ao preço dele. Então,
fuja dos jogadores desvalorizados na segunda rodada e foque nos jogadores valorizados. Exemplo, digamos que o Jô tenha valorizado 5 cartoletas da primeira para a segunda rodada e passaria aí a custar 10 cartoletas. Se ele pontua de 2 a 6 pontos na segunda rodada, ele vai ainda valorizar de 2 a 4 cartoletas, ainda vai encher o seu cofrinho. Presta atenção no Fred. Digamos que ele tenha desvalorizado 4 cartoletas, ou seja, ele passou a custar 20. Já está mais barato. Mesmo assim, se ele fizer de 8 a 10 pontos, ele tende a desvalorizar de 2 a 3 cartoletas, mesmo chegando a 10 pontos. Então, na segunda rodada, fuja dos jogadores que foram mal na primeira rodada. Tá entendido? E como funciona na terceira rodada? Ela é totalmente o inverso da segunda. Presta atenção. Os jogadores desvalorizados que vieram mal na primeira e na segunda, eles tendem a valorizar, desde que eles pontuem razoavelmente bem. Enquanto os jogadores valorizados, eles tendem a desvalorizar, a não ser que eles mitem assim de forma histórica. Então, como isso é muito difícil de prever, na terceira rodada, foque na escalação de jogadores desvalorizados e fuja dos jogadores muito valorizados. Para exemplificar, para a gente terminar, por exemplo, se o Fred, que foi mal na primeira e na segunda rodada, e o Jô, que foi bem na primeira e na segunda rodada, se todos os dois fizerem de 8 a 10 pontos na terceira rodada, o Fred teria uma valorização muito grande, difícil de prever em quantidade porque é uma conta chata de fazer, enquanto o Jô teria sua desvalorização mesmo pontuando de 8 a 10 pontos. A partir da quarta rodada, pessoal, aí vem aquele esquema de valorização mais tradicional. Quando o jogador vai bem e pontua mais do que na rodada anterior, ele valoriza. Quando ele pontua mal e vai pior do que na rodada anterior, ele desvaloriza. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso vídeo. Curta aí a nossa fanpage, siga a gente lá no Instagram, se inscreva aí no nosso canal, curta lá todas as publicações do nosso site, ajude a divulgar o nosso trabalho, deixa aí o seu like e boa mitagem para vocês. Um forte abraço.